Olá pessoal, eu sou Rodrigo Stabile, sou professor de Medicina da Universidade Federal de São Carlos e pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, e a pauta de hoje é cloroquina. Será que ela funciona? Será que ela tem esse efeito desejado? O que está por trás dessa obsessão pela cloroquina? O que a literatura científica nos fala em tempos de Covid-19? Vamos dar uma olhada? Primeiro é importante saber quais são os países que defendem o uso da cloroquina para tratamento ao Covid-19. Tratamento este utilizado para pacientes graves ou para pacientes ainda em início de infecção. Será que isso funciona mesmo? O primeiro país a defender o uso da cloroquina foi os Estados Unidos, em pronunciamento oficial do presidente Trump. Depois veio o Brasil, com o presidente Bolsonaro, que inclusive derrubou o ministro Taik ontem. E também a famosa Venezuela. Oi, Venezuela. Mas o que de fato a ciência fala sobre a eficiência da cloroquina para o tratamento do coronavírus? Esse é um trabalho, inclusive brasileiro, que faz uma compilação de dados da literatura internacional, mostrando se existe evidência necessária para o uso efetivo da cloroquina para tratamento do Covid. O que esse trabalho nos mostra? Que existe um monte de trabalho mostrando ensaios clínicos em várias fases, olha, 1, 2 e 3, ou seja, fases clínicas no início ou fases adiantadas, nos Estados Unidos, na Alemanha, no México, na França, na Espanha, ou ainda usando cloroquina como profilaxia. Veja, são trabalhos da Espanha, dos Estados Unidos, da Áustria, todos em fases muito avançadas. E qual é a conclusão? É que, na verdade, ainda não existe nenhum tratamento efetivo contra o Covid-19. Mesmo a cloroquina e a hidroxicloroquina, que pode ser promissor, sim, mas ainda está muito restrito às investigações científicas, ou seja, não existe evidência que possa ter tratamento, o que pode fazer do seu uso indiscriminado a morte massiva também do paciente que está recebendo essa droga. Veja nesse gráfico interessante que a prescrição da hidroxicloroquina e cloroquina subiu muito após o pronunciamento do próprio presidente Trump nos Estados Unidos e, de repente, teve uma queda gigantesca em abril, o que coincide com as evidências científicas de que esta droga não funciona, publicado nos trabalhos que mostramos e nos outros a seguir. Esse trabalho mostra a associação de cloroquina com azitromicina e outras composições para tratamento de pacientes graves com Covid-19. Eles fizeram um tratamento combinado com hidroxicloroquina mais azitromicina em 735 pessoas. Depois fizeram um tratamento combinado com hidroxicloroquina, 271 pessoas, e também azitromicina. E um grupo placebo, que não recebeu nada. Aqueles que receberam tratamento com hidroxicloroquina, azitromicina e só hidroxicloroquina tiveram maior mortalidade do que aqueles que não receberam nenhum tratamento. Agora veja o gráfico apresentado pelo próprio trabalho. Hidroxicloroquina mais azitromicina matou muito mais do que aqueles que receberam nenhum tratamento. A conclusão é claríssima. Não existe evidência de que a cloroquina funciona para pacientes graves. Mas será que ela funciona para pacientes moderados ou com nenhum sintomas, ou seja, profilaticamente? Esse artigo nos mostra isso. Eles administraram hidroxicloroquina para uma parte da população e outra parte da população ficou sendo seguida sem nenhuma medicação profilática. Veja que o gráfico mostra que para aqueles que receberam hidroxicloroquina ou não receberam hidroxicloroquina, o resultado foi o mesmo, ou seja, não houve algum benefício do uso desta droga como preventiva. E a conclusão foi clara, não houve benefício adicional na eliminação do vírus para aqueles que tomaram a hidroxicloroquina. Aliás,
esses que tomaram a hidroxicloroquina reportaram efeitos adversos, como problemas gastrointestinais. Ou seja, tomar hidroxicloroquina e água dá na mesma na eliminação do vírus de forma preventiva. Mas por que alguns governantes, inclusive o nosso, fica ainda insistindo no uso da cloroquina em massa e ainda dizendo que ela não tem nenhum efeito colateral? Será que isso é verdade? E quando a gente olha na própria bula do medicamento, ou seja, naquela que é entregada pelo próprio fabricante, a gente vê que a cloroquina pode causar uma toxicidade aguda e é muito frequente quando administrada muito rapidamente por via parenteral, quando a pessoa está lá internada. Pode causar vasodilatação, ou seja, dilatação dos seus vasos sanguíneos, pode causar problemas no miocárdio, ou seja, no seu coração, arritmias cardíacas e até parada cardíaca. No sistema nervoso central, convulsão e coma. Em doses diárias altas, acima de 250 mg, você pode ter uma retinopatia, ou seja, perda de visão, e ototoxicidade, ou seja, perda de audição irreversível. E se o tratamento é prolongado, você pode ter um alargamento do complexo QRS e anormalidade da onda T. O que isso significa? São palavras técnicas daquele famoso eletrocardiograma que você faz quando vai lá no seu cardiologista. Pois bem, isso significa que quando essas ondas estão alargadas, você está danificando o seu músculo cardíaco, sofrendo uma arritmia, o que vai fazer com que você não tenha o bombeamento do seu coração normal, chegando a ter um infarto. Tá bom para você? Seria o uso indiscriminado da cloroquina a mesma dúvida de Alice no País das Maravilhas? Você é um gato! Mestre gato. Oh, Mimi, and bololo. Oh, espere, não vá, espere! Muito bem. Terceiro verso. Oh, não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Obviamente, se você não sabe onde você quer ir, independe o caminho que se quer tomar. É isso que o gato disse a Alice. Mas seria esta mesma a posição de um dos principais líderes mundiais? Toda essa conversa sobre matança e sangue me fez perder a vontade de tomar chá. Ora, o mundo desmorona e o pobre Chester perdeu a vontade de tomar chá. O que aconteceu naquele dia não foi por minha culpa. Oh, céus. Você fugiu deles para salvar a sua pele. Lambedor de pelo, sem vergonha, ladrãozinho, malabarista de ticaca, ovo podre, balambrado. Chapeleiro! Obrigado. Miau. Já me acalmei. Na verdade, pessoal, o que a gente está mostrando nesse vídeo é que não existe bala de prata para o tratamento contra o Covid-19. O que existe, na verdade, e os trabalhos mostram bem isso, é que a prevenção, ou seja, o isolamento social, é mais efetivo para que você possa salvar a sua vida e a vida da sua família. Portanto, fique em casa se você pode. E se você precisar sair, use máscara. A máscara é uma proteção natural e que vai te ajudar muito a você e a pessoa que está ao seu lado. Não caia no populismo ou no popularismo, ou sei lá, na política que a gente tem ouvido falar. O que a gente precisa entender é que o mais importante é a sua vida, a minha vida e a vida da nossa família. Fique esperto. E nesse horizonte obscuro que se projeta, confie na ciência. Estamos aqui por você.